Fala, concurseiro! A inteligência artificial veio para revolucionar a sociedade, para fazer você render muito mais, para fazer de maneira automática coisas que às vezes você poderia demorar horas para fazer. E ela tem sido incrível e ela pode impulsionar os seus estudos. E eu quero mostrar hoje 10 maneiras de você utilizar o ChatGPT, de fazer a redação, de substituir teu professor, de fazer coisas que você nem pode acreditar. Então, segue aí que eu vou mostrar para vocês 10 maneiras de você impulsionar o seu estudo com essa ferramenta fantástica. O link para o ChatGPT está embaixo. Lembre, ele tem limitações e vamos para a explicação. Vamos então à função número 1, pedir para fazer uma redação para o seu concurso. Então, escreva uma redação sobre a pressão estética na adolescência. Escreva uma redação, eu vou colocar aqui argumentativa, tá? Argumentativa sobre a pressão estética na adolescência. E ele está montando aqui uma redação sobre a pressão estética na adolescência. Segunda função, ele pode corrigir uma redação que você escreveu. Então você coloca aqui, corrija uma redação que corrija a redação abaixo. 2 pontos. Você copiou, né? Eu copiei já algo que eu escrevi e agora eu vou colar aqui o que eu escrevi. Pronto. Aqui é um trecho de algo que eu escrevi. E ele está corrigindo aquilo que eu fiz. E olha, eu já testei aqui algumas vezes, ele está corrigindo artigos para mim. E é bem interessante a redação que ele propõe. Vai melhorar muito aí seu texto. Terceira maneira de usar o ChatGPT. Você pode pedir argumentos para uma redação. Então, apresente argumentos a favor da pena de morte. Dei o Enter aqui. E aqui ele vai colocar aqui alguns argumentos a favor da pena de morte. Isso daqui é muito interessante para ajudar você a escrever redações, para ajudar a dar embasamento para você. Né? Lembrando que você pode até pedir para que ele apresente citações e tal, para você utilizar numa futura redação. Quarta maneira de você usar o ChatGPT. Você pode pegar e pedir para ele corrigir uma redação. Então você fala, corrija a redação abaixo, dando uma nota de 0 a 100. E daí você vai colocar sua redação e mandar para ele. E ele me deu uma nota colocando aí alguns erros que eu tive e te dá algumas lições. Então, é sensacional isso daqui. Claro que não tem que ser levado ao pé da letra, mas pode te ajudar muito, tá? Quinta maneira de você usar o ChatGPT. Você pode pedir para ele explicar um assunto. Então, me explique crase. E você pode não ficar só nisso. Você pode pedir para que ele explique como se fosse para uma criança. Como se fosse para uma criança. E aqui ele vai explicar de uma forma bem fácil de entender. Então, olha o jeito que ele está explicando para mim. De uma forma muito legal. Se você está com dificuldade em algum assunto, por que não aprender como se fosse uma criança? Vai garantir aí a melhor forma de absorver o conteúdo, certo? Outra utilidade aí para o teu estudo, você pode criar um cronograma de estudos pedindo para ele organizar. Então, você coloca assim, faça um cronograma
de estudos com 1 hora cada matéria, de segunda a sábado, seguindo os seguintes conteúdos. Aqui eu já usei algumas vezes, não deu muito certo, mas pode te ajudar a se organizar, pelo menos como base. Então, coloquei aqui um cronograma de português e matemática e ele vai criar um cronograma para você. E você depois pode pedir para ele ir arrumando esse cronograma que ele está montando aqui para você, tá? Outra maneira de usar o ChatGPT é pedir para que ele resolva questões de concursos. Ele já resolveu aí o Enem, já resolveu provas e ele se sai muito bem. Claro que nem sempre ele acerta, você tem que dar uma conferida. Mas ele pode te ajudar a entender questões. Então, ó, resolva, eu vou colocar uma questão de matemática, tá? Resolva a questão a seguir. Recortei a questão, vou colar aqui e eu vou colocar explique detalhadamente. Você tem que tudo falar para ele. E agora ele vai resolver a questão para mim e vai trazer uma explicação detalhada. Então você tem um professor aqui para te ajudar. Olha que legal como isso daqui pode ser útil. 8ª função, você pode pedir para ele resumir materiais. Esse daqui é uma das funções mais legais que você tem. Você pega o material inteiro aqui e pega ele, copia e cola aqui no ChatGPT. Então, ó, resuma o material a seguir. E ele vai fazer um resumo. Claro, não esqueça de acompanhar o resumo. Então, a 9ª função aqui, ó, eu tenho um conteúdo aqui que o próprio ChatGPT gerou sobre tipos de sujeito na gramática brasileira e eu posso pedir simplesmente para ele fazer uma tabela. Você poderia também colocar um assunto. Ó, fazer uma tabela dos assuntos acima. Então ele vai colocar fazer uma tabela para você. E ele colocou até aqui os exemplos, aqui os 3 tipos de tabela. Você pode fazer isso aqui facilmente, sem muito esforço. E, por fim, aqui, 10ª utilidade do ChatGPT é pedir jurisprudência sobre algum assunto. Ó, traga jurisprudência sobre liberdade de expressão. E ele vai explicar aqui algumas decisões importantes. Eu já fiz até com questão. Então, você faz uma questão e você quer jurisprudência sobre aquela questão, né? Então, você quer entender como que os tribunais decidem. Isso daqui pode te ajudar muito, muito, muito no teu estudo de concurso público. Você tem que ir especificando o que você quer, sempre conversando, lembra? É um chat. E é isso daí. São todas as maneiras de você estudar para o concurso e ser uma mão na roda para você estar na frente da concorrência. Bora estudar!